Pessoal, estamos aqui para divulgar mais algumas notícias que estão antecedendo o grande encontro da COP26 que será realizado em Glasgow. Manifestantes cercam a Casa Branca e exigem ao presidente Biden que declare uma emergência climática nacional. É isso mesmo que você está ouvindo, queridos. Muitas coisas foram quebradas lá fora, vandalizaram uma estátua, também algumas pessoas foram presas. Elas estão prometendo ficar lá vários dias até que seja feita alguma coisa para salvar o planeta, até que seja feita alguma coisa para diminuir a poluição na Terra e para que a crise climática seja resolvida. Então, nesse momento, a Casa Branca está cercada e nós vemos aí o grande apoio popular a esse grande movimento mundial para diminuir o aquecimento global, né? Nós estamos vendo aí advogados envolvidos, nós estamos vendo cientistas apoiando, nós estamos vendo uma grande movimentação dos jovens com a Greta Thunberg liderando os jovens, nós estamos vendo também prefeitos, governadores e até presidentes envolvidos nessa grande movimentação para que o planeta seja salvo. Se você ainda não assistiu um dos meus últimos vídeos chamado Urgente, Inacreditável Conquista Papal, acessa aí esse vídeo, Urgente, Inacreditável Conquista Papal, e você vai ver que não só estão envolvidos líderes políticos, não estão envolvidos somente advogados, cientistas, os jovens, a sociedade em geral, mas também as religiões. As religiões essa semana que passou, assinaram um documento para pressionar os líderes mundiais para que urgentemente sejam tomadas ações para diminuição da temperatura global. Estão usando como base um documento papal chamada Encíclica Laudato Si. E essa encíclica coloca como uma das soluções para salvar o planeta que seja guardado o domingo como um lockdown climático, como um domingo verde. E a ideia, na verdade, é uma ideia brilhante, não é? Mas nós vemos aí os objetivos de Roma papal. Mas o que está por trás de tudo isso? O que está por trás dessa tão grande movimentação? Nós apoiamos a conservação do planeta, nós apoiamos a conservação da Terra, nós apoiamos todo e qualquer movimento que venha diminuir o aquecimento global. Mas, meus queridos, para todos nós que lemos a Bíblia, nós sabemos que o último conflito não envolve uma causa climática. O último conflito mundial não se baseia exatamente em guerras. O último conflito mundial, meus queridos, se baseia na questão de adoradores. Aqueles que adoram a besta e a sua imagem, e aqueles que são adoradores de Deus e guardam seus mandamentos e têm a fé de Jesus. Sabe, meus queridos, nós temos que analisar tudo com olhos espirituais. Nós temos que analisar tudo à luz da Bíblia. A palavra de Deus nos mostra que nos últimos dias apareceria um poder, e esse poder seria religioso, mas teria também o apoio político. E esse poder está descrito em Daniel 7:25, que nos diz assim: e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e as leis. Meus queridos, espiritualmente falando, religiosamente falando, que instituição vem à sua cabeça quando se fala desse poder que surgiria nos últimos dias? Veja bem, em primeiro lugar, nós estamos lendo aqui, né, Daniel 7:25, que nos fala desse último poder que destruiria os santos do Altíssimo. Nós sabemos que a Igreja Romana, nos tempos medievais, através da Santa Inquisição, assassinou através de fogueiras, de prisão, de tortura, aproximadamente 50 milhões de cristãos protestantes. Então, queridos, essa profecia se cumpriu há séculos atrás, mas ela irá se cumprir mais uma vez no fim de todas as coisas, no fim dos tempos. Não somente isso, queridos, mas proferirá palavras contra o Altíssimo. Esse poder religioso que surgiria nos últimos tempos. Eu aconselho a você a assistir alguns dos nossos vídeos,
onde nós denunciamos algumas heresias faladas pelo papado, algumas heresias, como por exemplo a questão de se confessar para homens e não para Deus, a questão de quebrar o segundo mandamento, o mandamento das imagens, apagar esse segundo mandamento. E você sabe que na Bíblia o segundo mandamento é: não adorarás imagens. E esse poder apagou esse mandamento, criou um documento chamado Catecismo, e nesse documento os 10 mandamentos não estão ali. Aqueles mandamentos que estão escritos no Catecismo estão adulterados, porque os mandamentos de Êxodo 20 nos fala de não adorar imagens, de não venerá-las, e esse mandamento foi apagado no catecismo que esse poder religioso prega para bilhões de pessoas. Não somente esse mandamento foi apagado, mas um outro mandamento também foi apagado e colocado um outro, um mandamento de homens, um mandamento de tradições. O mandamento que foi apagado foi o 4º mandamento. Abra a sua Bíblia católica, meu amado, meu querido católico. Você vai ver que em sua própria Bíblia, na Bíblia católica, em Êxodo 20, está escrito, Êxodo capítulo 20, versículo 8, nos diz assim: Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. O Senhor sabia que esse mandamento seria apagado, o Senhor sabia que esse mandamento seria esquecido, o Senhor sabia que esse mandamento seria adulterado. Por isso ele começa esse mandamento falando: lembra-te, você deverá trabalhar 6 dias. E você deve fazer todo o seu trabalho nesses 6 dias. Mas o versículo 10 nos diz assim: mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia você não fará trabalho nenhum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que existe neles, mas no 7º dia o Senhor descansou. Portanto, o Senhor, presta bem atenção, o Senhor abençoou o sábado e o santificou, e também descansou nesse dia. É por isso que Daniel 7 também nos diz, meus queridos, e cuidará em mudar os tempos e as leis. Que leis são essas, senão a lei de Deus? Esse poder que surgiria, ele cuidaria em mudar os tempos e a lei. Meus queridos, que mandamento se refere a tempo nos 10 mandamentos, senão o sábado? Vocês estão me entendendo, amados e queridos católicos? Esse poder surgiria e ele cuidaria em mudar os tempos e as leis. Ele magoaria, ele perseguiria os filhos do Altíssimo. E é exatamente isso que aconteceu e agora com toda força acontecerá nos últimos dias. Então nós estamos vendo aí toda essa movimentação em salvar o planeta, está certo, corretíssimo, mas há um interesse grande do papado em estabelecer o domingo como um dia guardado de maneira universal, porque o domingo não é um mandamento bíblico. O domingo foi uma lei criada por homens, inventada por homens. Nós não encontramos em lugar nenhum na Bíblia orientações para que o domingo seja santificado e para que o domingo seja honrado e que nós devemos descansar no domingo. Não vemos nada disso, sabemos que são invenções humanas, mas eu quero convidar você também a ler agora comigo o que está escrito em Apocalipse 13. Vejam só, meus queridos, nós vimos agora um encontro com os líderes religiosos de aproximadamente, segundo o pastor Doug Batchelor, 84% de todas as religiões do mundo. Os líderes dessas religiões tiveram um encontro com o Papa Francisco. Então,
todas essas religiões estarão unidas, os políticos estarão unidos, os jovens estarão unidos, aqueles que não leem a Bíblia, o mundo inteiro estará unido, porque isso é profético, está aqui na Bíblia. Aquele poder que mudaria a lei, aquele poder que mudaria os tempos, aquele poder que magoou os servos do Altíssimo, que perseguiu os servos do Altíssimo, nos últimos dias, esse poder se erguerá de novo. E vejam o que diz Apocalipse 13, nos diz assim: e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Meus queridos, há um poder, e eu queria que você abrisse bem os seus olhos e entendessem. Eu não estou falando as minhas palavras, eu estou falando o que está escrito na Bíblia. No final dos tempos, resumindo agora mais uma vez, para fixar em sua mente, no final dos tempos teremos um poder religioso, um poder que quebra os mandamentos de Deus, um poder que perseguirá os filhos de Deus, que Apocalipse nos diz assim: quem é semelhante a esse poder? Quem poderá batalhar contra a besta? Meus amigos, minhas amigas, hoje é o tempo de buscar a Bíblia e de abrir os olhos. Eu gostaria de fazer uma convocação aqui a todos os pastores evangélicos. Eu sei que vocês amam as suas ovelhas, portanto, meus queridos, falemos não parte da verdade, mas falemos toda a verdade. Pastores, meus queridos pastores, nos ergamos agora. É hora de tocar a trombeta e dar o sonido certo. Nos unamos e proclamemos as verdades bíblicas, porque todos estão se unindo. Advogados, cientistas, os jovens, os governos, os políticos, as religiões. E nesse momento que estamos falando, as pessoas estão clamando, cercando a Casa Branca e pedindo ao presidente que anuncie, que decrete uma emergência climática nacional. E para terminar, eu quero mostrar para vocês que nós estamos vivenciando um cumprimento profético, e nós vamos ler o que uma escritora inspirada por Deus escreveu há mais de 150 anos atrás. Veja só você se essa profecia está se cumprindo ou não. Esse texto foi escrito no livro O Grande Conflito. Diz assim: a corrupção política está destruindo o amor à justiça e a consideração para com a verdade. E mesmo na livre América do Norte, governantes, legisladores, a fim de conseguir o favor do público, cederão ao pedido popular de uma lei que imponha a observância do domingo. Não é incrível? Isso seria escrito há mais de 150 anos atrás. Vamos ler agora mais um trecho do livro agora Eventos Finais, página 132, que nos diz assim: a fim de se fazerem populares e conquistarem a simpatia do povo, os legisladores hão de ceder ao desejo deste de obter leis dominicais, por um decreto que visará impor uma instituição papal em contraposição à lei de Deus. A nação americana se divorciará por completo dos princípios da justiça. Nós sabemos que o dia de Deus bíblico é o sábado. Eu quero orar agora para que os vossos olhos sejam abertos, para que os meus olhos sejam abertos e para que nós possamos entender o momento que estamos vivendo. Amados evangélicos, queridos protestantes, queridos e amados católicos, por favor, orem comigo agora, que nossos olhos sejam desvendados e que nós possamos entender os últimos acontecimentos que estamos vivenciando. E que Deus te abençoe muito. Vamos orar? Senhor Deus, acabamos de ler alguns trechos da Tua Palavra. Acabamos de ler também alguns trechos de alguém inspirado. Escreveu um livro chamado Grande Conflito e Eventos Finais, falando há mais de 150 anos as coisas que iriam acontecer.
e nós estamos vendo essas coisas se cumprindo em nossos dias. Salva-nos, Senhor. Queremos a fé bíblica. Queremos ser como o povo remanescente que está escrito em Apocalipse 14, um povo de todas as religiões, um povo de todas as denominações, sinceros filhos de Deus, são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. É tudo que nós precisamos. Abençoa os nossos amados católicos, abençoa os nossos queridos evangélicos, nossos amigos evangélicos, abençoa aqueles que querem defender e serem verdadeiros protestantes, aqueles que chamam ao mundo para que guardem os mandamentos de Deus, os mandamentos bíblicos, e tenham a fé em Jesus Cristo como o único Salvador, intercessor, o único mediador entre Deus e os homens. Obrigado pela tua luz, obrigado pelo teu poder. Envia-nos a chuva serôdia, Senhor, é o que imploramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe muito, que o Senhor te guarde. Estamos próximos dos últimos dias, pois o Senhor logo vem.